Vamos começar aqui. Primeira parte nossa vai ser reconhecer uma equação do segundo grau, tá? Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que é uma equação. Para ser uma equação, eu tenho que ter aqui, ó, esse sinal de igualdade, tá? Então, se eu não tiver o sinal de igualdade, já não é equação. Tudo bem? E aí, para ser equação do segundo grau, eu tenho que ter uma letra, e essa letra tem que estar elevada ao quadrado. Se eu tiver isso aqui, por exemplo, ó, x ao cubo, isso aqui já não é uma equação do segundo grau, é uma equação do terceiro grau. Não interessa para a gente por enquanto, tá? Então, ó, o expoente que está na letra indica de que grau é a equação. Então, se eu tenho um expoente 3, equação do terceiro grau. Se eu tivesse um expoente 4, equação do quarto grau. E assim vai, tá? O nosso aqui, ó, só interessa para a gente aquelas equações onde o maior expoente é 2, tá? Ah, mas eu tô com uma equação que é assim, ó. Dois x mais 3 igual a 0. Isso é uma equação? É uma equação, né? Tem o sinal de igual, então é uma equação. Só que o expoente aqui da minha letra, qual que é? É 1. Né? Quando não tem expoente, esse sinal aqui é 1. Essa é uma equação do primeiro grau. Por isso que a gente chama ela de equação do primeiro grau. Tá? O expoente da letra determina o grau da minha equação. Então, a equação do primeiro grau, o expoente é 1. Equação do segundo grau, que o expoente é 2. Essa daqui, por exemplo, x à quinta igual a 0, é uma equação, só que é do quinto grau, tá? Então, para a gente só vai interessar, por enquanto, que a letra esteja elevada ao quadrado. Eu estou colocando só x, mas pode ser qualquer letra, tá? Pode ser T, pode ser M, pode ser Z, pode ser H, tá? E aí essa minha equação do segundo grau, ela sempre vai ter essa carinha aqui. Ax ao quadrado, ou seja, a letra ao quadrado, aqui no caso x ao quadrado, eu vou falar sempre x, mas entendam que pode ser qualquer letra. Poderia ser m ao quadrado, t ao quadrado, tá? Qualquer letra. A letra não importa. O que importa é que exista uma letra e essa letra esteja ao quadrado, tá? Então, ó, vai ter sempre essa cara. Ax ao quadrado, ou seja, eu tenho um número que está junto do x ao quadrado, mais bx, eu tenho um número que está junto do x, mais c. Eu vou ter um número que não tem letra nenhuma. Então, essa carinha, ela é sempre do mesmo jeito, tá? Eu tenho sempre que ter essas três partes, tá? Ax ao quadrado, mais bx, mais c. E aí, tem sempre que estar igual a 0, tá? Se não tiver igual a 0, eu tenho que reorganizar a minha equação para deixar sem nada no segundo lado da igualdade. Então, tudo tem que estar antes do igual, e depois do igual não tem que ter nada. Aí eu consigo identificar um dos elementos mais importantes da equação de segundo grau, que são os coeficientes, o A, o B e o C. Tá? Esses três números que são os importantes para a gente, que são o que vão fazer com que a gente resolva as equações do segundo grau. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir identificar quando que eu tenho uma equação de segundo grau, né? Tem que ter a igualdade, tem que estar a letra ao quadrado e tem que estar igual a 0. Tudo isso estiver pronto, aí eu posso fazer o quê? Eu posso olhar para a minha equação e eu posso coletar esses três números aqui, ó. Tá? Quando eu for encontrar os coeficientes, vou até escrever aqui, ó. Esses são os coeficientes, tá? São números. Coeficientes são números. Tá? A letra vai me ajudar a fazer o quê? A letra vai me ajudar a saber onde está o coeficiente A, onde está o coeficiente B e onde está o coeficiente C. Então, eu olho na minha equação, onde está o coeficiente A? Está sempre junto com a letra ao
quadrado. Onde está o coeficiente b? Está sempre junto da letra, seja ela x, m, z, h. E onde está o coeficiente c? Está sempre sem letra nenhuma. Tá? Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado, não vou até mudar a letra. 2m ao quadrado, isso aqui é para ser um m, tá? Mais 5m mais 18 igual a 0. Então aqui, ó, eu tenho uma equação do segundo grau. Por que eu tenho uma equação do segundo grau? Porque eu tenho a igualdade, tá? Porque eu tenho a igualdade e eu tenho a letra ao quadrado, tá? Então ela já está pronta. Pronta para quê? Para eu conseguir achar os coeficientes. Quem é o coeficiente A nesse caso? É a letra, é o número que está junto, isso, é o número que está junto com a letra ao quadrado. Então, no caso aqui, o coeficiente é 2. Quem é o coeficiente B? Isso, o número que está junto da letra M, 5. E quem é o coeficiente C? 18, que está sem letra nenhuma, tá? Quando a minha equação aparece desse jeito, com todos os termos, tá? Com todos os termos. Tem 3 termos aqui, ó, 3 pedaços. Não tem 3 pedaços? Ó, 3 pedaços. Então a gente chama de 3 termos, tá? É um trinômio. Quando ela aparece assim, e ela tem todos os coeficientes diferentes de 0, ó, 18 não é 0, 5 não é 0, 2 não é 0. Todos são diferentes de 0. A gente chama essa equação de equação do segundo grau completa, tá? Completa por quê? Porque ela está com todos os seus coeficientes, não está faltando coeficiente nenhum. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau, que tem a igualdade, tem o expoente 2 na letra. E os coeficientes 2 é o A, né? O primeiro coeficiente é o 2, porque ele está junto da letra ao quadrado. O coeficiente B é 5, porque ele está junto da letra. E o coeficiente C é 18, porque ele não tem letra nenhuma. E então eu tenho aqui uma equação completa. Então, vou apagar esses, vamos fazer outro. Agora, ó, 3h ao quadrado menos 7h igual a 20. Essa aqui é uma equação do segundo grau? É uma equação, tem o igual, tem a letra H aqui e a letra H está ao quadrado. Ótimo, é uma equação, é do segundo grau. Só que ela não está organizada para que eu possa identificar facilmente quem são os coeficientes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever essa equação, organizando adequadamente, para que depois do igual fique sempre o 0. Tá? Então eu vou reescrever. O 3h ao quadrado não tem o que fazer, então ele vai continuar 3h ao quadrado. O menos 7h também não tem o que fazer, então ele continua menos 7h. Esse 20 está do lado errado, então eu vou trazer ele para antes aqui, para o primeiro lado da igualdade. Então ele é positivo, ele vem negativo, então vai ficar menos 20. O que sobrou do outro lado? Não sobrou nada. O nada a gente representa por 0. Ótimo, agora eu tenho a equação do segundo grau escrita bonitinho, tá? Igual a 0. Agora eu consigo achar o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O A, lembrando, está sempre junto da letra ao quadrado. Então, no nosso caso, quem é o coeficiente A? 3. Só o número, tá? Percebam que eu não pego a letra, eu só pego o número, tá? Coeficiente é número. Coeficiente B está sempre junto da letra que não tem o expoente. Na verdade, tem o expoente 1, mas ele não está representado. Então, aqui no caso, B vale menos 7. Lembrando que sempre
leva junto o sinal. Ah, mas o A não tem sinal. O sinal de mais eu não preciso, mas o sinal de menos eu preciso, tá? Quando o coeficiente for negativo, eu preciso carregar o sinal. E o C, percebam que não tem nenhuma letra junto dele, né? Ele é só menos 20, não tem letra. Então, esse aqui vai ser o meu coeficiente C menos 20. Ó, continuando aqui, eu escrevi outra equação, né? Uma equação que tem a igualdade. É uma equação de segundo grau, porque tem a letra ao quadrado, só que ela não está organizada adequadamente. Então, eu vou reescrevê-la, tá? Para poder encontrar os coeficientes e dizer se ela é uma equação completa ou incompleta. Então, aqui, ó, o menos 5y ao quadrado já está do lado certo. Então, é só eu reescrevê-lo. Depois do igual, tinha que estar o quê? Tinha que estar igual a 0. Só que não está igual a 0. Tem esse menos 30 atrapalhando. Então, o que eu vou fazer com esse menos 30? Eu vou voltar ele aqui para o primeiro lado. Lembrando sempre de trocar o sinal. Se aqui é menos, vai ficar mais 30 igual. Agora sim, né? Não sobrou mais nada. Não tem mais número, não tem mais letra. Não tem mais nada no segundo lado. Então é igual a 0. Agora eu posso olhar para essa equação. E olhando para essa equação do segundo grau, eu consigo achar o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Tá? O A está sempre junto da letra ao quadrado. Então, isso, nosso A é menos 5. Lembrando sempre de carregar o sinal quando ele for negativo. O B, coeficiente B, é o que está com a letra, né? Seja ela x, y, z. Tem algum número aqui que está junto com uma letra? No caso, no nosso caso aqui é a letra y. Tem algum número que está com y em algum lugar aqui? Não. Se não tem um número só com a letra y, é sinal que o coeficiente B está ausente. Se o coeficiente B está ausente, eu coloco 0 no lugar dele. Tá? E o coeficiente C é aquele número, lembrando sempre que coeficiente é número, aquele número que não tem letra nenhuma. Tem algum número aqui que não tem letra nenhuma? Tem o 30, então o 30 é o coeficiente C. Nesse caso aqui, ó, quando eu tiver um ou mais coeficientes igual a 0, eu falo que essa é uma equação incompleta. Por que é incompleta? Porque está faltando termo aí. No caso, qual é o termo que está faltando? Isso, o termo onde eu acho o coeficiente B. Tá? Por isso que eu coloco 0. Se eu não tivesse esse número aqui também, eu colocaria o 0 aqui no 30. Tá? Esse daqui eu nunca vou me preocupar com ele. Tá? Esse aqui é só para falar que a minha equação está escrita bonitinho. Tá? Está escrita organizadamente. Então, esse zero nunca vai ser coeficiente nenhum. Tá? Mas tem um número aqui, 0. Esse é o C? Não. Tá? Esse 0 nunca é coeficiente. Coeficiente eu só encontro antes do igual. Tá? Nesse primeiro lado do igual. Só aqui que eu posso achar os coeficientes. Até por isso que é sempre interessante eu escrever a equação organizada bonitinho. Tá? Colocando tudo antes do igual. Que aí sim eu consigo achar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Tá? Então ela tem que estar organizadinha. Então no nosso caso aqui a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, faltando o coeficiente B. Aqui vale ressaltar que o coeficiente A nunca pode ser 0, tá? Esse coeficiente A tem que ser sempre diferente de 0. Qualquer número que não seja 0, tá? Se o coeficiente A deixar de existir, a gente não tem mais uma equação do segundo grau. Vou acrescentar aqui mais um exemplo, né? Posso trabalhar, por exemplo, com uma equação, né? Por exemplo, m ao quadrado igual a 0. Aqui eu já tenho a minha equação, tá? Escrita
na forma organizada, né? Eu já tenho igual e depois do igual só tem zero, então ela já está pronta para eu identificar os coeficientes, tá? Ela é uma equação de segundo grau, porque a letra está elevada ao quadrado, e aí eu vou achar o coeficiente A, B e C. O coeficiente A é aquele coeficiente, aquele número que sempre acompanha a letra ao quadrado. No caso aqui não tem nenhum número, tá? Toda vez que não tiver um número, eu vou entender esse número como sendo 1. Então aqui o coeficiente é 1. Aí, aqui eu não tenho nenhum outro termo onde aparece a letra M. Se não aparece a letra M, né, já que a gente está trabalhando aqui com a letra, nossa variável aqui, nossa parte literal é a letra M, então eu tenho que ter M ao quadrado e eu tenho que ter M. Como não tem M, o coeficiente B é 0. E como não tem aqui um valor, né, sem letra nenhuma, também o coeficiente C é 0. Tá? Essa situação ela pode acontecer, eu posso ter o coeficiente B e o coeficiente C igual a 0. Tá? Uma outra situação é se eu tiver, por exemplo, uma equação onde eu tenho aqui uma certa desordem. Por exemplo, x igual a menos 3 mais x ao quadrado. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é organizar a minha equação, né? Eu estou trabalhando com uma equação, né? Tem uma igualdade, tá? Eu quero deixá-la na forma correta aqui da equação de segundo grau para poder identificar os coeficientes A, B e C, tá? Quando eu for fazer aqui a organização, eu tenho que escrever as letras sempre nessa ordem. Primeiro, a letra com o expoente ao quadrado, depois a letra com o expoente elevado a 1 e depois o número sem letra, tá? Eu tenho que respeitar sempre essa ordem, tá? Então aqui, ó, no caso, quem vai ser o primeiro termo lá a ser escrito é o do x ao quadrado. Como está positivo e ele está no segundo lado, ele vem negativo, tá? X ao quadrado. Depois que o expoente 2 foi escrito, eu escrevo com o expoente 1. Então, mais x, né, que é a letra que tem o expoente 1, e depois que não tem letra nenhuma, tá? No caso, menos 3, como eu vou passar para o primeiro lado aqui, vai ficar trocado o sinal, então vai ficar mais 3. Igual, como eu tirei tudo isso aqui, passei para o primeiro lado da igualdade, não sobrou nada, então igual a 0. Tá? Então, na hora de escrever, eu tenho sempre que seguir essa ordem. Tá? O expoente 2, né? A letra que tem expoente 2 eu escrevo primeiro, depois a letra que tem expoente 1 e depois o número sem letra nenhuma. Tá? Aí aqui agora eu consigo achar os coeficientes. O A, né, como não tem nada aqui, é menos 1, tá? Não tem número multiplicando, então é o número menos 1 que está multiplicando. Tudo bem? Depois o coeficiente B, aqui também não tem número, tá? Não é o expoente, é o número que acompanha aqui a letra, também não tem nada. É 1. E por último, o coeficiente C é aquele que não tem letra nenhuma. No caso aqui é o 3.